A Queda da Casa de Usher é uma série da Netflix do diretor Mike Flanagan, conhecido e aclamado por seus trabalhos na plataforma como A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly, e que é baseada no conto homônimo de Edgar Allan Poe, como também com referências a vários outros contos e poemas do autor e até mesmo referências em sua vida pessoal. Por isso eu estou aqui para trazer 50 referências a Edgar Allan Poe em A Queda da Casa de Usher, depois da vinheta. Fala galera Dark, aqui é a Lady Vamp e eu trago conteúdo sobre subculturas alternativas em várias áreas. Então deixe logo seu like trevoso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma publicação. Combinado? Este é um vídeo de listas e não há pretensão de se aprofundar em cada uma das referências de Edgar Allan Poe na série. Mesmo assim, terá muitos spoilers. Então, se você ainda não viu, corre para ver lá na Netflix. E se você já viu, curta bastante as referências. Caso tenha o interesse de ver um vídeo mais detalhado sobre cada uma dessas referências, eu indico o canal do Felipe Barbosa, que tem 5 vídeos bem detalhados sobre cada uma dessas referências lá. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Dito isso, bora pro vídeo. A Queda da Casa de Usher, conto que dá nome à série, é o esqueleto da adaptação de Mike Flanagan, onde há 2 irmãos, Roderick e Madeline, que são os últimos descendentes vivos da família e estão em uma casa que está se deteriorando, refletindo a própria decadência da família Usher. Tanto o primeiro episódio quanto o último episódio da série têm referências fortes a este conto. O primeiro episódio da série se chama Meia-Noite que Apavora, frase que dá início ao poema Um Corvo de 1845 de Edgar Allan Poe. Allan Poe afirmou em um ensaio de 1846 chamado Filosofia da Composição que todo bom escritor começa a escrever pelo final para saber exatamente aonde ele quer chegar. Ele mesmo cita o poema O Corvo como exemplo, onde a última estrofe foi a primeira a ser escrita por ele. Essa referência é bastante sutil na série, quando ela começa pelo final da história, em que vemos que algo aconteceu à família Usher e Roderick está no funeral de seus filhos. Auguste Dupin, procurador e ex-detetive, convidado por Roderick Usher para ouvir sua confissão, é um personagem detetive amador criado por Edgar Allan Poe no conto Assassinatos da Rua Morgue. A catalepsia da mãe de Roderick e Madeline é uma referência à catalepsia de Madeline no conto original A Queda da Casa de Usher e em outras obras de Edgar Allan Poe. Elisa, nome da mãe do Roderick e Madeline, é o nome da mãe biológica de Edgar Allan Poe, que também morreu por uma doença quando ele era jovem. O nome do dono da farmacêutica Fortunato, Mr. Longfellow, é uma referência ao poeta Henry Longfellow, que rejeitou um convite de Edgar Allan Poe para colaborar na revista em que ele era editor, gerando uma rivalidade por parte de Allan Poe, que chegou a acusar Longfellow de plágio a outros autores nas críticas que ele escrevia. A rejeição do Longfellow na série a assumir Roderick e Madeline faz referência à rejeição do Longfellow na vida real ao autor Edgar Allan Poe. A rejeição é algo muito sério e marcou bastante a vida de Edgar Allan Poe. Então eu peço para você não me rejeitar agora e aproveitar para deixar o seu like trevoso nesse vídeo e me ajudar a espalhar cada vez mais a palavra das trevas nesse canal, combinado? O Ligodon, opioide da farmacêutica Fortunato, é o responsável pela riqueza da família Usher e também pela epidemia de opioides que a família está tendo de responder em juízo. O Ligodon faz referência ao uso de ópio de Allan Poe e a vários personagens do autor que se autodestroem com o uso do álcool e ópio. Ligodon também faz uma referência sutil ao nome Lydia ou Lígia, personagem do conto homônimo de Allan Poe,
onde o narrador tem uma visão idealizada da sua esposa, criando uma dependência dela até mesmo após a sua morte, tendo alucinações de Lígia no lugar da sua atual esposa. O personagem Rufus Griswold, rival de Roderick Usher nos anos 70, faz referência ao poeta de mesmo nome, que na vida real sucedeu Allan Poe na revista em que ele trabalhava, se interessou pelo interesse amoroso de Allan Poe e espalhou várias mentiras a respeito do autor após a sua morte, criando uma imagem de que ele era um bêbado, viciado, justamente para arruinar a sua reputação. Quando Roderick cai na calçada, ele vê um corpo olhando para ele do alto e repete: "É a hora, é a hora", que faz referência à morte iminente do conto A Queda da Casa de Usher e é um contraponto às palavras repetidas nunca mais, ditas pelo corvo no poema O Corvo. A Máscara da Morte Rubra, conto de Edgar Allan Poe, dá nome ao segundo episódio da série, que é uma adaptação de base do conto, tanto na personalidade do personagem, quanto na forma como Verna aparece em sua festa, como ele a segue pelos ambientes do local, a iluminação do último cômodo e como exatamente à meia-noite a morte chega para todos. Próspero faz referência ao protagonista do conto A Máscara da Morte Rubra, que é descrito como o Príncipe Próspero. O personagem Roderick na série citava poemas que criava e era um poeta por vocação, assim como o personagem no conto A Queda da Casa de Usher. Annabel Lee, esposa de Roderick na série, faz referência ao poema Annabel Lee, de Allan Poe. O poema é recitado pelo personagem Roderick em vários momentos da série. Os poemas Annabel Lee e O Corvo são considerados poemas antagônicos e são recitados em momentos diferentes da série. O primeiro, Annabel Lee, nos anos 70 e o último, O Corvo, nos tempos atuais. E fazem referência às emoções do personagem Roderick nesses momentos, pois os poemas são considerados opostos e Annabel Lee faz referência à esperança, enquanto que O Corvo é um poema mais melancólico. Assim como o personagem Roderick nos anos 70 tinha mais esperanças e o personagem nos anos atuais ele é mais melancólico pelas mortes de sua família. Os Assassinatos na Rua Morgue, nome do terceiro episódio da série, faz referência ao conto de mesmo nome, um conto de detetive que influenciou vários autores da época, incluindo Sir Arthur Conan Doyle, que criou o personagem Sherlock Holmes. Camille, filha de Roderick, é o nome de uma das vítimas do conto Assassinatos na Rua Morgue. A morte de Camille por um chimpanzé faz referência à morte do personagem Camille no conto Assassinatos na Rua Morgue por um orangotango. Os assistentes de Camille são Toby e Kim. Quando Camille xinga Toby de maldito Toby, ou, em inglês, Toby Dammit, faz referência sutil ao personagem Toby Dammit, que tem a cabeça decapitada, assim como a mãe da personagem Camille no conto Assassinatos da Rua Morgue. O nome da empresa Roderick Usher Experiments, que realiza testes em animais, faz referência ao conto Assassinatos na Rua Morgue, pois quando Camille era criança costumava chamar o local de Zoological Rue e depois de Necrotério Rue, ou em inglês Rue Morgue. Nome original do conto, Murders on Rue Morgue. O nome no crachá de Verna, na Roderick Usher Experiments, é Le Bon. Faz referência ao nome do personagem do conto Assassinatos na Rua Morgue, que é suspeito de matar a personagem Camille e sua mãe. O quarto episódio, O Gato Preto, faz referência ao conto de mesmo nome de Allan Poe, tanto no título quanto nos nomes dos personagens, da gata e do transcorrer das situações. O principal conto de Allan Poe, que trata sobre vícios, e Napoleon, na série, se joga às drogas. Napoleon, filho de Roderick, faz referência ao personagem do conto Os Óculos,
tanto no nome do personagem quanto em sua personalidade galanteadora e no uso dessa personalidade para atingir seus próprios interesses. É muito legal perceber as várias referências a Alan Poe nesta série, assim como a Miss Vamp Store possui vários produtos de decoração dedicados aos adeptos da cultura dark e obscura, com referências à literatura gótica, tais como o porta-pincéis Karnstein, Bathory e Lenore, e os quadrinhos em MDF ou papel com frases de filmes clássicos da cultura dark, como Edward Mãos de Tesoura, A Família Addams, Carmilla e frases de músicas, além de placas decorativas e outros itens. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o site da Miss Vamp Store e você pode usar nas suas compras o cupom LADYVAMP para garantir 10% de desconto. Lembrando que compras diretamente no Pix você também garante 5% de desconto, então aproveita para acumular descontos na sua compra. O juiz que cuida do caso de opioides na série, John Neal, faz referência ao escritor e crítico literário que descobriu e incentivou Edgar Allan Poe a escrever contos além dos poemas. Poe foi muito grato a ele e após sua morte, John Neal foi um dos críticos literários que o defendeu dos ataques de Rufus Griswold, fazendo justiça ao autor. Por isso, Mike Flanagan coloca seu nome no juiz da série. O 5º episódio, Coração Delator, faz referência ao conto de mesmo nome, tanto no título quanto nas situações do enredo, quando a personagem Victorine, como o narrador do conto, vai enlouquecendo enquanto ouve cada vez mais alto as batidas do coração de sua vítima. Victorine Lafourcade, filha de Roderick, faz referência ao nome do personagem com catalepsia do conto O Enterro Prematuro. A personagem também é extremamente arrogante e soberba devido à riqueza que possuía, assim como a personagem da série. Victorine está num relacionamento tóxico, tanto no conto O Enterro Prematuro, quanto na série A Queda da Casa de Usher. A diferença é que no conto ela é uma vítima e na série ela é a agressora. Em ambos os relacionamentos, a vítima morre. Verna se apresenta para Victorine como Pamela Clem, que faz referência ao sobrenome de solteira da esposa de Edgar Allan Poe. Pamela Clem informa como seu endereço a Rua Reynolds, 1849, que faz referência direta à morte de Edgar Allan Poe. O número é o ano de falecimento do autor e Reynolds é o nome que Poe passa a noite inteira murmurando antes de morrer. Até hoje isso faz parte do mistério que envolve a morte de Edgar Allan Poe. O 6º episódio, O Escaravelho Dourado, faz referência ao conto de mesmo nome, com Tamerlane perdendo sua sanidade aos poucos em uma busca pessoal para salvar a família através da sua marca Goldbug, assim como o personagem do conto acha que vai salvar a fortuna da família na busca por um tesouro através de um escaravelho dourado, ou Goldbug. Tamerlane é o nome de um poema do Allan Poe que apresenta um conquistador chamado Tamerlane, cujo desejo por ser independente e conquistar o seu reino levou à perda amorosa, assim como a personagem da série. A personagem Juno, esposa atual de Roderick, faz referência ao criado Júpiter, do conto Escaravelho Dourado. Júpiter, na mitologia romana, é o rei dos deuses, enquanto Juno é a rainha dos deuses, sua esposa. Juno é agredida por Tamerlane, assim como Júpiter é agredido pelo Senhor Legrand no conto. Bill, esposo de Tamerlane, cujo nome na série é William Wilson, faz referência ao conto homônimo de Allan Poe, William Wilson, em que é assombrado por um colega que tem a sua mesma aparência e, ao tentar matá-lo, atinge a si próprio diante do espelho. Assim como Tamerlane na série morre tentando matar Verna através do espelho, destruindo suas imagens nos espelhos da casa. A frase "tudo que vemos e ouvimos é um sonho dentro do sonho", dita pelo personagem Roderick à sua neta Lenore, faz referência ao poema Sonho Dentro de um Sonho, onde um poeta divaga sobre os seus delírios.
O 7º episódio, O Pêndulo e o Poço, faz referência ao conto de mesmo nome, tanto no título quanto na morte do personagem, apesar de o personagem principal do conto original não morrer. O Poço e o Pêndulo é considerado o conto mais tenso do autor, assim como esse episódio na série. Frederick Usher, filho mais velho de Roderick, faz referência ao filho mais velho de Madeleine Garsten, personagem título do conto mais velho de Allan Poe a ser impresso, sendo o último sobrevivente da família de grande riqueza obcecado por um cavalo e que por causa disso acaba destruindo sua casa, assim como na série a destruição vem de sua obsessão por sua esposa Morella. Morella, esposa de Frederick Usher na série, faz referência a um conto de mesmo nome, em que o narrador vê sua esposa adoecer e deteriorar-se fisicamente, desejando a sua morte. Morella também faz referência ao conto Berenice, do autor Edgar Allan Poe, cuja personagem está à beira da morte com sua aparência decadente, restando apenas seus belos dentes, e os tem arrancados pelo seu esposo, obcecado por ele ser um dentista. Verna, quando o fim de Frederick se aproxima, afirma que em outra realidade ele teria se tornado um dentista, fazendo referência ao conto Berenice. No 8º episódio, O Corvo, Verna recita um trecho do poema A Cidade no Mar, que retrata a natureza de uma entidade que representa a morte, ao explicar a sua própria natureza a Madeleine. E também fala de como as pessoas no poema reverenciam a morte, assim como Roderick e Madeleine construíram sua fortuna através da morte de milhares de pessoas. O nome da personagem Verna é um anagrama para Raven, palavra em inglês para corvo, e ela aparece no funeral dos filhos de Roderick com a máscara de corvo. Além de fazer referência ao poema O Corvo, também faz referência a várias entidades antigas relacionadas à morte e também à natureza da figura do corvo em outras mitologias, como um guardião ou porteiro da noite para o outro lado. Essa figura lendária também inspirou o filme O Corvo, de 1994, que por sua vez era inspirado na lenda do corvo, criada por James O'Barr para as HQs de mesmo nome, cuja história tem várias referências ao poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. No final desse vídeo eu vou deixar um link para um outro vídeo onde tem 80 curiosidades sobre o filme O Corvo, de 1994. O nome da farmacêutica Fortunato faz referência ao personagem do conto O Barril de Amontilado, onde o narrador quer se vingar dele por ter espalhado várias mentiras contra ele, assim como Rufus Griswold na vida real a respeito de Allan Poe e do personagem Griswold na série, que é emparedado vivo com uma fantasia de bobo da corte com guizos no chapéu, assim como Fortunato no conto. Em ambos, seu homicida ouve constantemente o guizo do chapéu através da parede. O nome do advogado da família Usher na série, Arthur Pym, faz referência ao protagonista do romance, a narrativa de Arthur Gordon Pym, que parte em uma viagem de navio e se encontra com uma entidade assustadora em uma túnica com a pele branca como a neve, e o livro acaba abruptamente. O advogado conta histórias sobre sua viagem para a família Usher, mas nunca falou sobre o que acontece no Polo Sul. Verna afirma que era ela quem ele viu naquele momento. O nome de Lenore, neta de Roderick, faz referência ao poema Lenore, onde um noivo sofre pela morte de sua amada ainda jovem e tem esperanças que ela esteja em um paraíso. O nome de Lenore também faz referência ao poema O Corvo, onde uma jovem chamada Lenore morre, deixando seu esposo enlouquecido ao conversar com um corvo, fazendo perguntas às quais o corvo apenas responde: nunca mais. Roderick recita a estrofe final desse poema diante do corpo de Lenore no último episódio da série. A inteligência artificial criada por Madeleine para eternizar a consciência de Lenore é ativada após a morte da garota e passa a mandar mensagens ao celular de Roderick contendo apenas a expressão nunca mais, fazendo referências ao poema O Corvo. A criação da inteligência artificial de Lenore por Madeleine a fim de atingir a imortalidade
faz referência à busca pela imortalidade da cultura egípcia e ao conto Breve Colóquio de uma Múmia, onde Allan Poe satiriza a obsessão da sociedade de sua época por artefatos culturais egípcios, e na série tanto Roderick como Madeleine colecionam artefatos egípcios. Na última cena da série, Verna recita diante dos túmulos da família Usher o poema Espíritos dos Mortos de Edgar Allan Poe, que fala como é impossível se escapar da morte. E estas foram as 50 referências a Edgar Allan Poe na série A Queda da Casa de Usher. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like trevoso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma publicação. E até o próximo vídeo, combinado? Um beijo das trevas e apague a luz.